Paulo foi levado perante Nero, no seu último julgamento, ele não foi com ninguém junto. Todas as pessoas em Roma, quando eram julgadas, elas tinham direito a levar um advogado, mas ninguém ousou a defender Paulo. Ele foi sozinho a esse julgamento. Ele mesmo se defendeu. Mas em vez de se defender, ele procurou naqueles momentos pregar a sua fé e dar o seu último apelo para aquela população. Aquelas pessoas que estavam em volta de Nero, seus auxiliares, governantes, todos eles ouviram o apelo de Paulo. Ele pôde falar de Jesus, ele pôde falar da cruz, e muitos daqueles homens perto de Nero se converteram. Nero teve a última oportunidade de ouvir falar de Jesus. Nero teve a última oportunidade de se arrepender. Paulo não estava preocupado com a sua morte iminente. Ele sabia que ia morrer, mas ele usava aquele momento para pregar a todas as pessoas que estavam ali. Uma multidão enorme estava reunida e todos ficaram calados, quietos, atônitos, ouvindo o seu apelo, falando sobre a cruz. Nero nunca tinha ouvido a verdade como ouviu naquela ocasião. Ele tremia aterrorizado ao pensar em um tribunal onde ele, o governante do mundo, finalmente seria acusado. Teve medo de Deus, do apóstolo, e não se atreveu a pronunciar a sentença sobre Paulo. Uma sensação de pavor conteve seu espírito sanguinário. Por um momento o céu foi aberto ao insensível Nero. Ele pareceu desejar a paz e a pureza daquele lugar, mas só por um momento ele acolheu pensamentos de perdão. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo, me deu forças para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito de Deus não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim. Eu estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo, por amor ao Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que me confiou. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com coração puro pedem ajuda ao Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em quem creu de todo o coração. Você sabe que foram os seus mestres na fé cristã. E, desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas.
Então emitiu a ordem para que levassem Paulo de volta ao calabouço, onde foi decapitado. A uma expedição vergonhosa. Ele foi para a Grécia e ele cometeu todo que é tipo de crime e prostituição horrível que uma pessoa poderia fazer. Isso deixou o povo revoltado. E um cidadão chamado Galiba resolveu fazer uma revolta e foi até Roma para matar Nero com seus soldados. Nero fugiu. Ele tentou se matar, mas ele não teve coragem de se matar. Com medo de que a multidão o torturasse, o tirano miserável pensou em tirar a própria vida. Porém, no momento crítico, faltou-lhe a coragem. Fugiu da cidade de maneira covarde e vergonhosa. Procurou abrigo em um retiro rural. A poucos quilômetros dali, ele foi até um esconderijo, que logo foi descoberto, à medida que os cavaleiros perseguidores se aproximavam. Ele chamou um escravo para ajudar-se e se matou. Assim morreu o tirano Nero, aos 32 anos de idade. Paulo teve que comparecer perante Nero no seu último julgamento, sem advogado. Era costume naquele tempo que todos tinham direito a um advogado, mas ninguém teve coragem de defender Paulo. Ele foi sozinho, mas não sozinho, ele foi com Deus, com o Espírito Santo. Na última oportunidade, mais um apelo para Nero, mais um pedido de que Nero ouvisse a voz de Deus. Nero teve a sua última oportunidade. As pessoas dali, a multidão ouviu atenta a mensagem de Paulo. E ele pôde pregar pela última vez para aquelas pessoas. Sabe, um dia nós apareceremos diante do juízo do céu, perante Deus, Supremo Juiz. Mas teremos um advogado, que é Jesus. E ele morreu por nós na cruz. E ele vai nos defender. E vai dizer para Deus: eu morri por ele. Eu morri por você. Eu paguei pelos seus pecados. A tradição dos cristãos diz que Paulo morreu decapitado e Pedro de cabeça para baixo. Segundo os estudos, mostra que os romanos eram mortos decapitados e os cristãos e os estrangeiros de outra forma. Paulo foi um grande soldado que deu a sua vida pelo Evangelho. Muitos anos depois, muitos homens e mulheres dariam a sua vida pelo Evangelho. Dariam a sua vida, mesmo sendo perseguidos, para proclamar a história da cruz, para falar de Jesus. Em todas as épocas, cristãos despertaram para pregar o Evangelho, mesmo sendo perseguidos e mortos. Em todas as épocas, Deus levantou pessoas para defender a sua fé. Deus precisa de pessoas hoje que venham para defender a sua fé. Você está disposto? Você está disposto a pregar esse Evangelho, mesmo que custe a sua vida? Que Deus te abençoe. Oremos. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de ser uma testemunha a esse mundo, Senhor. De colocar nossa vida à disposição do Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar coragem para isso. Pedimos em nome de Jesus. Amém. E até semana que vem.